O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista ontem à noite ao Flow Podcast e ele falou sobre a possibilidade dos alimentos terem uma baixa de preço, com a super safra e também com a queda do dólar. Vamos ouvir. Eu acredito que uma série de produtos que estão mais caros hoje vão ter seus preços reduzidos com a entrada da safra, que vai ser muito expressiva esse ano. Vai ser uma super safra. Tudo indica que vai ser uma super safra. Ao contrário do ano passado. Ao contrário do ano passado, que não foi tão boa. E do mesmo jeito que o ano retrasado, que foi ótima. A safra de 2023 foi ótima. E nós tivemos uma redução do preço de alimentos durante 2023. A safra do ano passado não foi tão boa, teve um aumento de preço. E por aí vai. Por causa de climático, não foi que a safra não foi tão boa em 2024? Teve seca, teve inundação no Rio Grande do Sul, afetou a produção de arroz. Teve seca no centro-oeste, afetou outras culturas. Então você tem problema com milho, que ficou caro. A galinha come milho, então o frango ficou caro, o ovo ficou caro. Então você vai vendo que essas coisas se combinam. Então eu acredito que a entrada da safra vai ajudar. A redução do preço do dólar vai ajudar. Né? O dólar bateu um pico ano passado, está começando a reverter. Então são coisas que eu penso que vai ajudar. Conosco o Beto Vasques, que é professor de Comunicação Política da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, diretor também de Relações Institucionais do Instituto Democracia em Cheque, e o Ronilson Pacheco, nosso colunista aqui do UOL. Bem-vindos, bom dia, Ronilson. E aí, o Haddad está tentando falar, primeira vez que ele fala, não participou daquela reunião ministerial lá com o presidente Lula e agora falando sobre preço de alimentos. Bom, num podcast, escolheu um podcast, um videocast para falar sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom estar aqui com você. É verdade, o Haddad foi uma ausência sentida, interessante, no meio de toda essa discussão. Uma ausência estratégica. Acho que a escolha do Flow também não é uma escolha qualquer, é uma escolha estratégica também. Acho que faz parte de todo esse movimento de uma recomunicação do governo, embora a comunicação oficial da redução da alíquota zero tenha sido feita de uma maneira muito formal, houve muito comentário, muita crítica com relação a isso, muito formal, muito sisuda, muito pesada, para dar uma grande notícia, uma boa notícia, de uma maneira muito, muito formal, com o Alckmin. Mas eu acho que o Haddad tenta entra nessa estratégia como uma maneira de popularizar e tornar isso mais compreensível, porque essa é a pergunta que ficava, O Alckmin falou de uma maneira muito técnica, mas diante do dilema e da pressão do governo, a grande questão era como transformar isso de uma maneira comunicada, de uma maneira mais acessível possível, para que as pessoas entendam, sobretudo, quando isso acontece. Quando essa redução chega e impacta diretamente os alimentos que são comprados no dia a dia. Isso talvez tenha sido algo que tenha faltado, e eu acho que o Haddad volta à cena para fazer esse debate, para tornar isso um pouco mais esclarecido para a população, que é o que realmente interessa. Eu acho que dizer quando que isso efetivamente vai ser sentido, porque nós estamos no meio de contradições. Você tem um setor econômico aquecido, você tem um crescimento da economia, mas insiste a inflação, insiste a sensação real de que os alimentos não acompanham esse momento do país. Beto Vasques, e essa estratégia de comunicação do ministro da Fazenda e também a fala dele sobre essa possibilidade de preços baixarem. Com concreta essa possibilidade, um bom dia. Não tô ouvindo, Beto. Esse é um problema aqui do nosso ou se está fechado? Não, agora... agora sim, Beto, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Ronilson. Bom dia ao pessoal que nos assiste em casa. Eu estou de acordo com o Ronilson, acho que essa entrada do Haddad faz parte de uma estratégia de comunicação. Se a gente lembrar, Diego, o governo Lula, nesse freio de arrumação de meio de mandato, agora no âmbito desse processo de reforma ministerial lenta e gradual, percebeu que tinham 4 grandes desafios. Por um lado, reorganizar a coordenação política do governo, por outro, reorganizar a comunicação institucional do governo. Um terceiro eixo importante,
são as políticas públicas, sobretudo as políticas sociais, começarem a impactar na ponta, né? A gente viu, por exemplo, anúncios de pé de meia, remédio grátis, etc. Agora a isenção dos impostos. E uma quarta medida era o ajuste econômico, quer dizer, é manter o equilíbrio econômico, que é exitoso nesse governo, manter, como o próprio Haddad lembrou nessa entrevista, né, Diego, manter não só as contas do governo em dia, mas com um recorde de desemprego e o país crescendo pelo segundo ano seguido acima dos 3%, o IBGE anunciou ontem 3,4% de crescimento. Então, manter isso sem pressão inflacionária, né? A gente brinca, crescer o PIB, diminuir o desemprego, mantendo a inflação estável. Esse terceiro eixo está faltando, né? A inflação subiu 0,15% acima do teto da meta. Eu acho que o desafio agora é manter o crescimento e baixar o desemprego sem que a inflação estoure essa meta. O governo conseguirá? O Haddad parece apresentar esse horizonte. Ele diz na entrevista que ele quer balancear essas questões. Parece que o governo tem claro isso no econômico. E como o Ronilson falava, a entrada do Haddad para comunicar é para tentar traduzir de uma forma popular essa junção desse objetivo econômico de baixar a inflação, sobretudo dos alimentos, a partir de uma comunicação nova. Então, desses 4 objetivos desse freio de arrumação do Lula, a gente viu na entrevista do Haddad 2 deles em cena. É fato que todas as previsões dizem que a gente terá uma super safra. É fato, então, que isso tende a diminuir o preço do alimento. O dólar está caindo, o Haddad também comentou, e o dólar caindo, obviamente, muitos dos insumos adquiridos entram com um preço menor, isso diminui o preço do frete ao alimento. Obviamente, isso tende a ser um fator favorável. Agora, haverá ou não outros elementos de conjuntura, né? As guerras da Ucrânia e a invasão da faixa de Gaza persistirão, continuarão gerando instabilidade? São coisas que a gente não sabe. Eventos climáticos extremos. Ocorrerá algum evento climático extremo esse ano no Brasil? Esperemos que não, mas são fatores que podem, no meio do caminho, digamos assim, comprometer essa perspectiva positiva. Tudo parece ser que não. Efetivamente, parece ser que existem elementos importantes que vão diminuir o preço dos alimentos esse ano. Isso seria uma boa medida para o governo. Vamos acompanhar. Bom, Ronilson, a gente sabe que a alimentação, né, o preço dos alimentos tem um impacto forte na popularidade e o governo e o próprio presidente Lula vêm em um momento de queda. Exato. Eu queria até juntar, vou comentar sobre isso, mas queria até juntar com uma pergunta para o professor, que é uma coisa que chamou a atenção, essa questão da alíquota zero como uma decisão dos estados, né? Então, a minha pergunta é a possibilidade dessa questão da alíquota zero como decisão dos estados se tornar uma disputa política, né? Porque a gente já tem a alíquota zero da cesta básica, agora a alíquota zero a partir da importação, e a gente já começa a ter algumas tensões de estados, o Distrito Federal acabou de fazer isso, de alguns estados contrários ao governo, obviamente, já sinalizando que não terão condições ou não vão assumir a alíquota zero nos estados. Então, eu queria ouvir depois de vocês essa possibilidade de se tornar uma disputa política, e se torna uma disputa política, como que o governo também transforma isso a seu favor, no sentido de dizer que existe uma disparidade entre o seu esforço pela população e o compromisso dos estados. E aí, só para concluir com a pergunta do Diego, eu acho que isso é muito caro para o governo Lula, talvez seja a situação mais desconfortável que o presidente Lula experimentou nos seus 3 mandatos, porque, obviamente, a gente está falando de algo que é muito caro para o Lula desde o seu primeiro mandato. Essa relação entre o Lula e um combate massivo contra a fome, o acesso ao alimento, toda aquela história que foi meio que caricaturada, né, com a coisa da carne, do acesso à carne, mas isso é uma grande metáfora de uma coisa que é real, de uma associação da imagem do Lula com a possibilidade de um maior acesso a uma alimentação melhor, ao governo que implementa um Conselho de Segurança Alimentar com um protagonismo importante, hoje menos, mas um protagonismo importante. Então, combate à fome, garantir que as pessoas tenham condições de fazer uma boa alimentação, tenham uma boa alimentação, saírem da linha da extrema pobreza, sempre foi muito caro ao presidente Lula. E ele, obviamente, se encontra, talvez, na sua maior encruzilhada, que é aquilo que sempre foi a sua grande carta,
ser a principal situação que está colocando o seu terceiro mandato nas cordas com relação à oposição. Perfeito. E aí, Beto? Bom, respondendo ao Ronilson, Diego, evidentemente vai ter, como tudo, vão tentar politizar, né? A oposição vai tentar fazer o uso, dizendo que o governo Lula está fazendo uma medida que não terá resultados práticos. Algumas associações do setor, né, de produtores nacionais já saíram criticando a medida, obviamente como uma forma de lobby dos seus próprios interesses. Obviamente, se você é um produtor nacional e o governo anuncia que vai trazer o produto do seu concorrente de fora sem pagar imposto, você não vai gostar. E a oposição, percebendo isso, se junta a esses setores, até porque o agro tem uma relação muito forte, né, com a oposição, se juntam para tentar criticar essa medida. Eu acho que a gente tem que ter cautela e aguardar para ver se ela é bem implementada e os seus resultados efetivos. Eu acredito, atrapalhar não atrapalha. Eu acho que a tendência, inclusive, é ajudar. Você trazer mais produtos a menor preço ajuda a aumentar a competição na gôndola do supermercado e a população conseguir encontrar produtos e alternativas aos seus produtos básicos mais baratos. Vamos acompanhar. Agora, Ronilson, o Haddad, já temendo isso, faz um alerta no podcast. Ele faz em relação, por exemplo, ao tema das blusinhas da Shein, que muito se criticou o governo Lula. E ele, na entrevista, recorda, ele fala, olha, esse pedido foi um pedido dos governadores e foi aprovado pelo Congresso. Não foi uma portaria do governo, do Ministério da Fazenda. Foi o Congresso que aprovou com a unanimidade de votos do PL, e os beneficiários dessa medida de tributar, por exemplo, a tal das blusinhas da Shein, é dos governadores. O Haddad faz uma provocação. Pergunte ao Tarcísio quando ele vier aqui, pergunte ao Zema quando ele vier aqui, quem que ficou com o recurso da tributação das blusinhas da Shein. Me parece que o Haddad, quando fala isso, de certa forma já está antecipando exatamente isso que você está apontando, Ronilson, que nessa questão dos produtos importados com tarifa zero vai acontecer a mesma batalha política. Vamos ver se dessa vez o governo consegue ser, no ponto de vista da comunicação, mais efetivo nessa disputa, porque a da Shein, a conta ficou 100% nas costas do governo. 0 para o Congresso, 0 para os governadores beneficiados. Verdade. O Haddad